Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da nossa comunidade. O meu nome é Karine e faço parte da comunidade e hoje você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida e a sua fé. Você vai aprender sobre um erro que talvez você esteja cometendo. Aproveitando a oportunidade, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não ficar por fora de nenhuma novidade do nosso canal, tá bom? Essa palavra tem falado tanto comigo essa semana. E como a gente sempre dá um tema para a gente conversar um pouco, falar um pouco da palavra, eu dei um tema aqui para essa mensagem. O maior erro que você pode estar cometendo. O maior erro que você pode estar cometendo. Você olha para o Evangelho hoje, no Brasil, e vou ser sincero com você, tem sido piada para muitas pessoas. O Evangelho, ele é totalmente diferente do que muitos imaginam, né? Eles pensam que o Evangelho é aquela igreja cheia de normas e regras, e o Evangelho não tem nada a ver. Se você juntar a ideologia, né, o conceito teológico de cada líder, de cada pastor, de cada ministério, de cada lugar, você juntar um monte, você talvez vai chegar a uma conclusão que o Evangelho não é isso. Quem compreende o que eu estou falando? O Evangelho é totalmente diferente do que você imagina. Por isso que o Espírito Santo tem falado comigo essa palavra, porque eu tenho percebido que às vezes os irmãos, muitos irmãos, não só aqui, em outros, no sentido generalizado, em todos os lugares, ministérios, eles confundem bastante unção com emoção. Às vezes, na prática mesmo, na convivência, você percebe que aquela irmã, aquele irmão não conhece o Evangelho. Por quê? Porque na prática você conhece. Quer conhecer as pessoas? Comece a caminhar com elas. Comece a observar como essas pessoas se comportam, como elas são. Gente, o que eu falo, o que eu prego, o que eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar, na rua, em um clube, em uma praia, em deserto, onde for, eu sou isso aqui. A gente não tem que se envergonhar de nada, nós somos livres, diga graças a Deus. Eu não entendo por que às vezes tem pessoas que elas querem passar talvez uma aparência de santidade, talvez, não sei, é tanta coisa que você ouve hoje, é tanto pregação diferente uma da outra, é tanta coisa, que se você não guardar o coração e não ter maturidade, se você não tomar cuidado, você vai começar a ir por um caminho que não deve, entende o que eu falo? O caminho que a gente tem que ir é um só, Jesus, o caminho da vida, o caminho onde você encontra de fato o que Jesus veio trazer para nós. Acredite, Jesus não veio na terra estabelecer sistema. Jesus não veio trazer um sistema aqui. Ele não implantou um sistema religioso. Ele não reuniu os discípulos e falou: olha, Pedro, João, Tiago, e começou a falar aos discípulos: olha, é o seguinte, você vai implantar tal Tiago, eu vejo que você é muito preocupado com um bom comportamento. Se você ler, você vai entender o que eu estou falando. É o tal de preocupação com isso. Então tudo bem, então vamos estabelecer essas doutrinas. Você vai cuidar dessa parte, entende? Jesus não fez nada disso. Jesus ele só pregou. Jesus ele só passava e levava o amor, levava a graça dele, ele levava o que ele era, o favor imerecido que os homens receberam de Deus. O Evangelho não é isso que a gente vê por aí, essa competitividade feia, que chega a ser ridícula, entre ministérios. Isso não existe.
porque ali é melhor, porque aqui é melhor, porque não pode se misturar. Como assim? Como assim? Por isso que eu falei que chega a ser piada o evangelho no Brasil. Piada. É uma piada. Em muitos lugares é piada, porque eles entram numa bolha religiosa e acham que aquilo ali é evangelho. A outra usa uma saia varrendo a rua e acha que aquilo ali é evangelho. O outro acha porque pode beber uma bebida alcoólica, pode sair tropeçando, caindo de bêbado na rua. Também acha que isso é evangelho. O evangelho é totalmente diferente. E eu quero compartilhar um pouco o que é o evangelho. O evangelho que eu e você precisa viver. Esquece tudo que você entendeu até aqui. Vamos entender o que o Espírito vai nos dirigir. Diga graças a Deus. É uma tal de dependência de o A, do B, do C. A palavra do pastor tal parece que tem mais peso do que a palavra de Deus. Eu não entendo um negócio desse. A minha palavra nunca vai ter mais peso do que a palavra de Deus. A única palavra digna de aceitação é a de Deus. Diga graças a Deus. Que nós sabemos que quando ele escreve aos Romanos, o apóstolo Paulo ele procurou sempre anunciar a boa notícia. Amém? Falem comigo. Nós precisamos procurar todos os dias anunciar a boa notícia. Qual é a boa notícia? A da salvação. E ele pregou isso por todo o Império Romano. Paulo ele queria que todos eles ali ficassem sabendo do que realmente, como ele, Paulo, entendia o evangelho. Quando Paulo pregava, Paulo ele queria simplesmente fazer as pessoas entender como ele entendia o evangelho. Está me acompanhando? Ele queria entender. Ele queria fazer os irmãos entenderem. Aí quando ele vai então pregar para os romanos, ele então começa, o primeiro obstáculo que ele encontra é as mentiras que os homens criaram entre eles. Obviamente ele vai refutando a depravação, as coisas erradas, sujas, podres que aquele povo fazia. Porém, esse versículo serve como base do que eu quero falar. Leia comigo. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira. Foi isso que ele começou ele foi lá no objetivo de refutar isso, de mudar essa realidade. O povo estava vivendo uma mentira, um evangelho de brincadeira, um evangelho que não é o evangelho. É igual hoje você vê muitos aí, né? É a mentira. Vamos lá. Trocar a verdade de Deus, como eu falei. Eu sei que ele estava falando de coisas do tipo de relacionamentos errados, coisas erradas. Porém, a Bíblia serve para muita coisa. A palavra de Deus é viva. E diz, trocar a verdade por mentira, adoraram, aqui que me chamou a atenção, e Deus começou a falar bastante comigo, e serviram o quê? A criatura antes ao Criador. Qual a tradução que é essa? Não, coloca a outra, a atualizada para mim. Aham, isso, agora sim. Servindo a criatura, vamos lá comigo, em lugar do Criador. De novo, servindo a criatura em lugar do... Preste bastante atenção nisso. Eu fico, sabe, a gente observa as atitudes e como que as pessoas, elas não... Falta bastante conhecimento mesmo de Deus. É o que o apóstolo Paulo começou a falar. Falou, olha, vocês, para começo de conversa, vocês trocaram totalmente a verdade pela mentira. Vocês estão vivendo um evangelho que não é o que eu conheço. Não é o que eu conheço. O evangelho que eu conheço, Paulo estava falando, é bem diferente desse evangelho. Então o objetivo principal de Paulo era fazer os romanos e os outros que ele pregou também entender o que ele entendia, como ele via e entendia o evangelho.
Ele queria falar, olha, eu vou fazer vocês entender o que eu entendi. E se você entender o que eu entendi sobre o Evangelho, a sua vida vai ser diferente. Ela vai mudar. Inevitavelmente a sua vida vai mudar. O Evangelho por si só muda a tua vida. Diga graças a Deus. Ok. Mas as pessoas, se você observar, estão servindo mais a criatura. Deixa esse fundo mais baixo, se for possível aí. Estão servindo mais a criatura do que o próprio Criador. O que é isso? Para pensar comigo. Quando eu dou mais crédito a um homem do que a Bíblia diz, por exemplo, eu estou servindo mais a quem? A criatura, que é o homem, porque para mim aquele pastor falou e não importa. Ele fala uma frase, já viu gente assim? Fala uma frase, tudo bem, tem frase inspirada, boa, mas nada substitui a palavra de Deus. Nada. Quem acredita assim também? Eu acredito, né? Nada. Mas não, veja uma frase de um pregador, de um pastor, meu Deus, parece que aquilo ali se torna uma doutrina para ela, para ele. Você viu? Você leu? Nossa, você precisa saber disso aqui. É isso mesmo, nossa, que coisa poderosa. E não tem a mesma empolgação quando ele pega um texto, ele mesmo lendo a Bíblia. Talvez aquele pregador, ele está sendo mais adorado que o próprio Deus. Saiba disso, tem gente que literalmente acaba endeusando o homem. Endeusando os homens, sim ou não? Concorda comigo? Isso é servir mais a criatura do que o Criador. Não é só no sentido de pecado, não é só no sentido de fazer só a minha vontade, mas também servir a criatura que está ali estabelecendo uma doutrina e fala, essa aqui é a doutrina de Deus, mas isso tem fundamento bíblico? Não importa, eu sou homem de Deus, tenho 30 anos de caminhada com Deus, e eu sei que eu estou falando. Então essa doutrina aqui, se você não seguir, eu não me responsabilizo. E um monte de gente segue aquela doutrina tola, que não tem nada a ver com Deus. Eles servem mais a criatura do que o próprio Criador. Serve mais o homem do que a Deus. Entendeu agora? Essa é a mentira que o diabo lançou no meio evangélico. Por isso você vê que tem gente que vê o profeta tal, e o outro vai lá atrás do profeta, atrás da profetisa, atrás do sei de quem. Nossa, aquela irmã revela a sua identidade, CPF, endereço. O que eu quero saber? Eu já sei meu endereço. No caso, se você está esquecendo seu endereço, tem que pedir cura contra a amnésia, no caso. Não é? Você está esquecendo demais. Ou fazer um curso de memorização. Melhor do que atrás de profetismo para... Ai, você precisa de ver que fulano nunca me viu na vida. E aí, ele revelou meu CPF. Falar para você, viu? O governo também revela. O sistema do governo também. Você vai lá, lança lá, que vai saber até o que você está, meu filho. Ele revela cada coisa. Sim ou não? Vai lá abaixo, nada consta. Nada consta só no nome, porque tudo consta. Nossa, quem revelou? O sistema. Não precisa de profecia para isso. Mas as pessoas se curvam, elas se inclinam a esse tipo de, de bobagem. Eu vou lá porque o fulano conta, ele sabe o que você fez no passado. Meu irmão, quem sabe é o capeta. Eu quero saber o que Deus tem para a minha vida amanhã. Diga graças a Deus. Eu quero saber o que eu sou diante de Deus agora. Eu vi esses dias, pessoal, infelizmente tem alguns que ainda estão lá, né? Assim, acabam postando coisas que a gente não concorda, mas a gente tem que respeitar. Eu olho, o pastor se dobrando, literalmente, se curvando de joelho. Aí na hora que veio na minha cabeça, eu falei, tá aí, ó. Tá aí um homem servindo uma ideologia humana, se apoiando em algo que não é de Deus. O cara dobrou o joelho diante de uma caixa de copo com água. E ele disse que aquilo ali, depois que ele orou, Deus consagrou tudo, está abençoado, ele levanta, aí os obreiros pegam aquilo lá como se fosse a arca da aliança, com medo de tocar e morrer. Está lembrado disso? Nunca vi. Aí, vamos lá, irmão, agora vocês podem guardar a água. Eu fiquei rindo. Aquilo ali para mim é comédia. Quer rir, eu assisto esse negócio aí. É só para comédia, é piada. Aí o outro está lá.
sabe, levando aquela caixa com água como se fosse a arca da aliança, aquela coisa muito, né? Cuidado. E não pode beber antes do homem de Deus mandar. Mas também quando beber, o milagre acontece. A pessoa é curada. Os irmãos, tudo aquela coisa com a tal do copo, com água consagrado, que o pastor levou para o monte, dobrou o joelho, orou, e o fogo desceu, e a unção está no copo com água. Meu irmão, nós temos que ter a mesma fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não me curvo a nada que vem do homem, me curvo só a Deus. Diga graças a Deus, diga glória a Deus, amém? A nada, me curvar diante do copo com água, me curvar diante de o quê? Beijar uma rosa supostamente ungida, pegar essas bobagens, essas parafernália, que lá fora em outros países é motivo de piada. Eles só creem apenas no que deve crer, na Bíblia, diga graças a Deus, na palavra. Eles não ficam ali, pessoal, se curvando ou se dando a esse ridículo que muitas pessoas fazem. Mas nós temos que viver o evangelho de verdade, diga graças a Deus. Quem quer viver esse evangelho de verdade todos os dias? Amém? Todos os dias. Vamos deixar a mentira e viver a verdade. Vamos servir mais o Criador e menos a criatura. Diga glória a Deus. Menos a criatura. Nada. Homem é homem. Vamos servir a Deus. E se você servir a Deus muito bem, você não vai ter problema com homem nenhum. Sabia? Você não vai ter problema com homem nenhum. O problema é que a pessoa quer agradar tanto homem e esquece daquele que deveria estar, né? Deveria ser o centro de tudo, deveria estar no âmago da sua vida, que é o próprio Deus. Mas eu quero ir um pouquinho além agora. Volta lá no versículo 16. Vou lhe mostrar aqui. Isso aqui é o evangelho. Olha só, leia comigo em voz alta, vamos lá? Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Continua, olha só, visto que a justiça de Deus se revela na onde? No evangelho. Tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver com homem, é no evangelho. Aí você fala, mas peraí, o evangelho, calma lá. E ele diz, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós vivemos de acordo com aquilo que a Bíblia diz que temos que viver. Amém? Entende o que eu estou te falando? É errado, por exemplo, uma pessoa beber uma bebida que ela gosta? Não tem erro nenhum nisso, não tem pecado nenhum nisso. O problema é onde ela está fazendo isso. Seria muito ruim, por exemplo, ficar ali, irmãos, bebendo na porta da comunidade, por exemplo, bebendo ali, normal, pegando lá. Tem algum erro nisso? Não. O problema é que eles vão ser motivo de escândalo para aqueles que são fracos na fé. Compreende isso? A gente tem que saber o que a gente vai fazer, qual tipo de atitude, comportamento, escolha a gente está fazendo no dia a dia. O evangelho não é esse evangelho barato que a gente tem por aí, irmão. O evangelho é o poder de Deus. E quando a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus, acredite em mim, quando eu penso nisso, o evangelho é o poder de Deus, sabe no que eu penso? Quando uma pessoa conhece o evangelho, o poder desse evangelho transforma essa pessoa, muda essa pessoa. Não tem como uma pessoa que segue o evangelho, que crê no evangelho, ter a mesma vida. E quando eu falo a mesma vida, eu falo em todos os sentidos, ok? O evangelho, pessoal, não é um jogo de sorte que quem sabe Deus te deixa rico da noite para o dia. O evangelho não é essas coisas que você vê por aí. É um tal de... inventa de tudo, mano. Hoje tem de tudo. Tem de tudo. Tem o sopro de Deus. Tem o tal do... Você já viu falar nisso? O fôlego de Deus. O cara coloca uma água na boca dele e manda tu abrir a tua e joga lá para dentro. Está amarrado em nome de Cristo. Que troço nojento. E fala que isso é evangelho. Preste atenção.
Fala para mim que isso é evangelho. Ele está dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Paulo falou, olha, eu vivi um evangelho que eu achava que era o certo, mas estava errado. O evangelho que eu vivo hoje é o seguinte, é um evangelho simples, porém poderoso. Quando alguém vive esse evangelho, a vida dessa pessoa muda. A pessoa que vive esse evangelho é uma pessoa que tem saúde, é uma pessoa que tem vida, é uma pessoa que prospera, é uma pessoa que é uma abençoada em todos os sentidos. Diga graças a Deus. Amém? Eu não posso me esconder atrás do evangelho. O evangelho não é uma cortina escura, onde você faz tudo errado e esconde lá atrás. Não, você tem que tirar a cortina e mostrar quem você verdadeiramente é. Suas falhas, seus erros. Não adianta querer ser uma coisa na sua frente e lá atrás é o seu outro. Não, Deus me ama como eu sou. E se tem algo para mudar em mim, o Espírito Santo vai mudar. Diga graças a Deus. O Espírito Santo vai transformar a minha vida. Diga glória a Deus. Eu não preciso ficar agradando ninguém. Eu não preciso ficar, sabe, passando aquela máscara, aquela maquiagem para, ai, fulano é tão de Deus, olha só, é tão santo. Não, eu sou isso aqui. Eu também falho igual você, eu também erro igual você, mas acredite, eu vivo de fé em fé, e a minha fé, ela não está apoiada em nada de homem, está apoiada no evangelho, e no evangelho tem poder, e o poder muda a minha vida, o poder muda as minhas atitudes, o poder muda o meu pensamento, o poder me faz ser como Cristo é. Diga graças a Deus. A cada dia a minha vida vai sendo transformada, porque eu vivo de fé em fé. A minha fé não pode estar pautada naquilo que um homem falou, que o que caracteriza a santidade é o bom comportamento. Não, eu penso diferente. Bom comportamento é consequência de uma fé enraizada em Cristo. Quando a sua fé está em Cristo, naturalmente o bom comportamento, ele acontece. Por isso que você vê gente que fala, ah, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou de Deus. Mas você não vê o poder do evangelho na vida dele. E quando eu falo poder do evangelho, eu não me refiro apenas cura, milagre, prosperidade. Eu estou falando no dia a dia, quem você é, o que você faz, como que você fala, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de ser. O que os amigos falam de você, como você é no dia a dia. Aí você fala, mas pastor, isso é boas obras? Sim, eu estou falando de boas obras. Ter uma vida diante de Deus certa, mas isso só vai acontecer quando você acreditar que o evangelho tem poder para mudar isso em você. Não é você vai mudar, é o evangelho é que muda você. Diga graças a Deus. Jesus não obrigava ninguém a abandonar pecado. Jesus não abandonava ninguém parar de adulterar. Jesus não obrigava ninguém a parar de fazer nada errado, de fumar, de fazer coisa errada. Não, ele nunca acusou ninguém. Ele apenas amava, pregava o evangelho do reino. E o evangelho, o poder do próprio evangelho, mudava aquelas pessoas. Diga graças a Deus. Mudava. Vamos aqui, ó. Mateus capítulo 22. O que Jesus disse sobre isso, sobre o que o Paulo estava falando? Mateus 22, versículo 29. Vamos ver aqui. Veja só o que diz. Leia comigo. Respondendo-lhe Jesus. Vamos lá? Errais, não conhecendo-as, e nem o quê? É aqui que muita gente se perde. A pessoa acha que quando ela associa poder de Deus só com milagre. Sabe qual é o maior milagre que acontece na vida de um homem? Mudança de caráter. É o maior milagre que acontece. O cara era bandido e hoje o cara é direito. Isso é milagre. Diga graças a Deus. Isso é milagre. Milagre é o cara que vivia na droga e hoje o cara não quer nem saber de droga. Isso é milagre. Mas o poder do evangelho é igual o tal da macumba. A macumba, a feitiçaria, só pega em quem acredita nisso. Sim ou não? Quem aqui tinha medo de macumba? Vocês são um bando de santo mesmo.
Porque só tem santo nesse lugar. Hã? Amém. Isso. Quem aqui, fale para mim, quem aqui de vocês tinha medo de macumba? Amém. Você passava longe de macumba? Você via aquela, se você visse uma galinha, tadinha da galinha, tinha dó da galinha, porque quebra o pescoço da bichinha, vira para trás, que dó, desperdício, eu amo frango assado. Aí tava lá a galinha, né? Não tem gente que viu a macumbinha lá? Aí no meio do caminho a pessoa faz o quê? Ela olha assim, a macumba, aleluia, eu sou forte, eu tudo posso naquele que me for repreendido, Jesus, misericórdia, Ave Maria, chama até Maria, chama João, chama tudo, meu irmão, e fala, não, aqui não dá não, mas por que não? Eu senti no coração de ir para cá. Não é nada, é medo mesmo, medo. Mas quando a gente entende o poder do Evangelho, o poder que o Evangelho tem, se você ficar frente a frente com um satanista, o poder do Evangelho que você carrega, vai mudar esse camarada, vai tirar todos os demônios dele, e ele vai se curvar a Cristo. Diga graças a Deus. Muitos aqui vão lembrar, uma das cidades há mais de 20 anos atrás, eu fui desafiado numa cidade por um camarada na época, que era muito temido no bairro onde eu fiquei lá de pastor, macumbeiro, cara, pai de santo. E ele ficava bravo comigo, porque eu fazia reunião e libertava o povo, e abençoava as pessoas, e as pessoas estão, né, abençoadas e tal. Eu não acreditei no dia que falaram para mim que o cara estava com muito ódio de mim, com raiva de mim, e falando que ia me amaldiçoar, e falou assim, se eu ficar frente a frente com esse pastorzinho, eu derrubo ele. Falei, mas me derrubar? Então vai ter que derrubar agora. E foi, posso confessar a verdade? Quando eu falei, tudo bem, tal dia eu vou estar numa reunião, se ele quiser vir, participa da reunião, e se ele tiver se manifestar no dia, eu chamo ele, e na frente das pessoas ele me derruba. Só que eu falei assim, falando, né? Eu nunca imaginei que ele ia mesmo, porque geralmente a pessoa fala, não tem coragem de ir lá mesmo, né? Eu pensei que não ia ter coragem não, e ele teve. E ele veio a caráter, meu irmão. Ficou, sabe? Entrou aquele pai de santo, eu lembrei na hora do meu pai, que era pai de santo, falei, eita. E o povo já sabia, tinha irmão que, meu Deus, o irmão tudo assim, é hoje, aleluia. Eita, e aquele povo, gente do céu. O irmão, eu só tenho uma fita, aquelas fitinhas, né? Nem de vídeo, sabe, de áudio, gravado até hoje. E gravaram lá. Eu sei que é o seguinte, o camarada veio, eu falei assim, cadê o fulano? Eu vi ele, só que eu perguntei para ver se ele ia ter coragem, pelo menos até o último momento, de levantar a mão, né? Falei, então, fui desafiado aí por um homem aí, né? E ele falou que vai me derrubar. Tá aí? Ele levantou. Tô aqui, pastor. E os irmãos, falei, não, irmão, que urru nada. Vem. Aí ele veio na frente do povo. Não tinha muita gente. Nessa reunião tinha umas 500 e alguma coisinha. Mas aí o pessoal agrupava na frente, assim, né, para olhar, que o pessoal gosta de ver. Aí na frente ele foi. E falou assim para mim assim, quem derruba primeiro quem? Falei, hã? Falei, como assim? Falei, peraí, calma. O senhor não falou que vai me derrubar? Falou, vou. E eu estou sabendo que você era espírita, pastor. Eu vou te levar de volta para onde você não deveria sair. Olha o que ele falou. Tá bom então. Falou o seguinte, você vai me derrubar, ainda vou voltar para macumba. Beleza, posso até ser macumbeiro, se de fato você fizer isso. Mas depois eu vou orar por ti. E aí vamos ver. Aí eu quero que você se renda a Jesus. Aceita? Aceito. Aí ele pegou e fez as coisas dele lá, as rezas dele que eu já conheço e tudo mais. Ele incorporou com um monte de capeta. Aí vem demônio, sai um, sai outro, entra um, sai nada. Ele olhava assim, calma que você vai, agora você caiu, intacto ali. Aí vamos lá, pera aí. E passava, ele falou, posso tocar em você? Com um demônio incorporado. Posso tocar no teu corpo? Porque tem que ter contato. Eu falei, pode tocar onde você quiser. Aí tocar. E eu falei, ei, calma que está entrando. Eu falei, não, está amarrado, está entrando nada aqui não. E tal. Agora eu pergunto para você,
Quem é que fez isso? Foi o Júlio? Não. Diga comigo, o poder do Evangelho. Diga graças a Deus. A gente tem que mostrar o poder do Evangelho como? A verdade do Evangelho é o poder que a Bíblia está falando. O poder é a verdade é a graça. E quando isso é revelado, a vida do indivíduo muda. A vida da pessoa é completamente transformada. Ele falou assim: vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras e muito menos o poder que tem o Evangelho. Porque se vocês descobrirem o poder que tem o Evangelho, vocês vão parar de viver esse Evangelho barato que muitos vivem. Eu não entendo. Hoje as pessoas vivem falando assim: eu vivo o Evangelho, mas guarda mágoa, guarda ressentimento, não quer caminhar ou ficar com fulano de tal, eu não me dou com fulano, o meu espírito, não é espírito que fala, não, como é que é lá fora? O meu santo não bateu com dele. Não, já viu gente assim? Não dá. Misericórdia, você precisa de oração, irmão. Eu tenho que orar em você, te abençoar em nome de Jesus. Você tem que se dar bem com as pessoas. O Evangelho é isso, meu irmão. O Evangelho nessa evangelinho barato por aí não, que eu sou da Assembleia de Deus, não me misturo de quem é da presbiteriana. Eu sou da presbiteriana, não misturo quem é batista. Eu sou batista, eu não vou em tal lugar. Eu não misturo com o irmão tal. Isso é evangelho barato. O Evangelho de Cristo é poder. Ele transforma mente, alma e espírito. Diga graças a Deus. A gente começa a conviver com as pessoas como Jesus conviveu. Olhando para as pessoas e amando elas como elas são, tratando com amor, com aquele poder agindo em você. Por que você tem dificuldade de perdoar as pessoas? Eu não entendo como tem pessoas que falam, que dizem, eu vivo o Evangelho, mas quando eu trago para o contexto bíblico, eu não consigo entender, ou aonde essa pessoa se encaixa no Evangelho, que ela está falando que vive. Você quer ver um resultado do Evangelho? Quando o Evangelho de fato muda a vida de uma pessoa, leia aí, você já leu isso aqui várias vezes, mas agora que eu te falei sobre o poder do Evangelho, veja que está escrito no capítulo 1, versículo 12, João 1,12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos. Lembra agora, o poder de Deus é o que mesmo? É o Evangelho. Diga, o Evangelho é o poder de Deus. E aqui está falando o quê? Que quando o Evangelho é aceito, a primeira coisa que a pessoa acontece na vida dela, ela é transformada em filho de Deus. A vida dela muda. A vida dela é transformada. E às vezes a pessoa, ela diz que conhece o Evangelho de Cristo, ela recebeu a palavra, ela recebe a palavra, mas ela ainda não está tendo aquela vida de filho de Deus. E a vida de um filho de Deus é uma vida totalmente diferente do que muitos imaginam. Não é uma vida sobre-humana, não, é uma vida simples, porém com muito poder do Evangelho, muito poder de Deus. Essa pessoa simplesmente, ela conversa com alguém e a pessoa é abençoada. Diga graças a Deus. Qual foi o dia que você passou perto de alguém e aquela pessoa falou que foi curada? Comigo já aconteceu várias vezes. Qual foi o dia que você passou perto de alguém e a pessoa manifestou com um demônio perto de você? Comigo já aconteceu muitas vezes, até dentro de um ônibus, várias vezes. Eu só ia para o meu destino e a pessoa incorporou com o demônio dentro do ônibus, porque eu estava lá dentro. Eu passei só por ela. Entendeu isso? Qual é o dia que você teve a ousadia de passar na rua e ver aquela pessoa que vive reclamando de doença nos seus vizinhos, e você teve coragem de falar: vem cá, fulano, posso fazer uma oração por você? Independente da sua fé ou credo religioso, eu quero fazer uma oração, e Deus pode curar você. E você orou e a pessoa foi curada. Qual o dia que aconteceu isso com você? Qual o dia que você saiu na rua e falou assim: hoje eu vou falar de Jesus, e de 10 pessoas que eu falar da graça, 10 vão aceitar Cristo, 10 vão querer ouvir dessa palavra? Qual o dia que você fez isso? O Evangelho não é esse sistema religioso que muita gente conhece. Frequenta uma reunião, participa de uma reunião, vai embora, está tudo certo. Não é isso. Evangelho é diferente.
O evangelho é um poder que age todos os dias, constantemente através de você na vida das pessoas. Diga graças a Deus. Aonde você for, o poder do evangelho que você carrega tem que abençoar as pessoas. Quem compreende o que eu estou dizendo? Tem que mudar a vida das pessoas. As pessoas são curadas, as pessoas são espontaneamente, instantaneamente libertas. Você passou às vezes um dia perto de alguém tendo um ataque epilético, convulsão, e sabe o que muitos crentes fazem? É o evangelho do Brasil. Correm, ou às vezes conta piada, ou às vezes julga, né? Fala assim, lá, demoniado, tá vendo? Isso é pecado, demônio. Ninguém vai lá ajudar. Cadê o bom samaritano nessas horas? Cadê aquele que vai colocar azeite na ferida do doente? Cadê aquele que vai dar água para aquele que está morrendo de sede? Cadê aquele que vai falar assim, ei, está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui para te ajudar no que você precisar, estou falando sério. Estou no sentido financeiro, em qualquer coisa. O que tiver ao meu alcance, vamos lutar junto. Não, é eu e eu e eu, e só eu e eu. O mundo, deixa o mundo explodir, deixa o mundo acabar. Eu, não sendo atingido, tá bom. Caia o mundo ao meu lado, eu não posso ser atingido. Não, meu irmão. O evangelho é você ir lá onde as pessoas, ninguém quer ir na verdade. O evangelho é você levar a cura para o doente. O evangelho é você levar amor para quem está sendo desprezado pela família, nesses lugares onde os velhinhos são abandonados pela própria família, e ninguém tem coragem de falar, vamos lá levar o amor para essas pessoas? Vamos falar da graça, vamos cantar para eles, vamos brincar com eles. Mas tem uns que não entendem, não importa. A Bíblia diz, a minha Bíblia diz, a palavra de Deus, o evangelho que tem poder diz, que o caminho santo, aquele que passa pelo caminho santo, nem mesmo louco erra quando entra por esse caminho. Diga graças a Deus. Nem mesmo um louco. Quem é o caminho santo? Jesus, Ele é o caminho santo. Então se você colocar o louco no caminho santo, nem ele vai errar. Ele vai entender sim, se você tem fé. O poder do evangelho faz até a pessoa com problema nas faculdades mentais, problema sério, essa pessoa recebe de Deus o poder para entender o evangelho. Diga graças a Deus. Você acredita no que eu estou falando? Porque falar tudo isso é muito bom, né, irmão? Falar tudo isso aqui, compartilhar é maravilhoso. Vamos praticar, vamos viver esse evangelho. Ore por aquele seu vizinho, ore pela sua vizinha, ore pelos seus familiares. Se tiver alguém reclamando de dor, vai lá, coloca as mãos e fala assim, eu vou orar por você e Jesus vai curar você agora. Em nome de Jesus, receba a saúde de Cristo, a cura agora, amém. Pode fazer o que você não podia fazer, você está curado em nome de Jesus. Nossa, pois é, simples assim. É o poder do evangelho. Aonde você simplesmente passa por alguém e essa pessoa fala, algo diferente essa pessoa tem na vida dela. É essa pessoa chegar e eu me sinto mal. Por quê? Será que tem algo de ruim nela? Não, é porque aquilo que tem de tão bom nela incomoda aquilo de tão ruim existe em mim. Eu preciso que essa pessoa ore por mim. Se você orar, a vida daquela pessoa vai mudar. Diga graças a Deus. Quem aqui já fez uma oração, uma simples oração, e depois a pessoa contou lá que foi muito abençoada? Quem já aconteceu isso? É o poder do evangelho. É a gente viver o evangelho na prática, e você vai ver as coisas sendo transformadas. O evangelho, ele não é doutrina, não tem nada a ver com a doutrina. Não pode usar saia, calça apertada, não pode tomar Santa Ceia se você não é batizado, se você está no pecado. Essas doutrinas não é evangelho. O evangelho é simples. É eu chegar para a mulher adúltera e falar assim, eu não te condeno. Pelo contrário, você está perdoado e você é amada por Deus. Você pode tomar Santa Ceia porque Ele te ama. Diga graças a Deus. O evangelho não é você ficar reparando o jeito que o seu irmão se veste. Não é você falar, eu sou amiga da fulana, mas Beltrano não me dou muito bem. Não tem isso, o evangelho é diferente, irmão. O evangelho é para todos. Desde aquele que é direitinho até o mais torto. Porque em toda família tem um torto. Tem ou não tem? Sim ou não? Na sua família deve ter um torto. Ou não tem? Tem ou não tem? Quem acha que tem? Tem?
Tem, você sabe, que sempre tem aquele tortinho da família, não tem? Aquele problemático, aquele que você fala, eita, ei, aleluia. Falou em fulano, você já pensa, torto. Ei, fulano, esse aqui é difícil, hein? Aí você até brinca. Oh, se esse fulano mudar, aí vou te falar, nada é impossível. Pois é. É a tal da ovelha negra da família? É aquela, né? Pois é. Eu te pergunto, no almoço, se você convidasse Jesus para almoçar na sua casa, e essa pessoa torta, o torto está lá, você acha do lado de quem que Jesus ia sentar? Exato. E acredite, você ia até criticar Jesus, como que, não, estou dizendo, se você vivesse na época dele, eles criticaram Jesus porque ele sentava com os tortos. Quem eram os tortos? Os pecadores. Como é que pode Jesus fazer isso? Mas é o que ele faria se ele estivesse aqui agora, fisicamente, ele ia sentar do lado daquela pessoa que ninguém quer ficar perto. Exato. Leve esse evangelho todos os dias, viva o evangelho. O evangelho é o poder que transforma. Diga graças a Deus. O evangelho de Deus não tem nada a ver com essas coisinhas que você vê por aí. Vamos pegar lenço ungido, vamos pegar toalha ungida, vamos pegar, o que é isso? É o sopro da unção, é o terno do fogo, é o rodapião da unção. Vamos lá, vamos fazer isso aqui agora. Inventa cada coisa, uns rituais que você fala, não gente, isso aqui não é evangelho não. O evangelho é tão simples que você simplesmente abre a boca e fala com Deus com a simplicidade e recebe tudo de Deus. Diga graças a Deus. Recebe cura, saúde, prosperidade, bênção, felicidade, paz, alegria, amor. Você quer ver agora? Vamos ver se você vive o evangelho mesmo? Deixa eu te mostrar aqui agora rapidinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2. Projeta aí. Pastor, qual é o tema da mensagem? O maior erro que você pode estar cometendo. Qual é? Pode ser que eu não esteja vivendo o evangelho como eu devia. Amém, pessoal? Pode ser o erro que você esteja cometendo, não viver o evangelho de verdade. Como é que pode? Se fulano entrar por aquela porta, eu saio por outra. Isso é evangelho? Sério mesmo que isso é evangelho? Eu não consigo ficar perto de Beltrano, que eu me sinto ruim, eu não gosto. Isso é evangelho para você? E você fala que está vivendo o evangelho, não estou duvidando não. Mas só um detalhe, só uma perguntinha muito simples que eu quero te fazer. O que é o evangelho mesmo? É o poder de Deus. Se você vive o evangelho e ainda continua com o mesmo comportamento, eu estou vivendo o evangelho. Porque o evangelho é poder. Poder para quê? Vou te mostrar agora. Primeiro, diga comigo, poder para transformação de vida. Quando alguém conhece o evangelho, a vida é transformada? Sim ou não? É transformada. Eu era satanista, hoje eu sou de Cristo. Eu não faço as mesmas coisas. Eu era uma pessoa que guardava muita raiva muito fácil das pessoas. Eu era uma pessoa assim... Eu guardava muito ressentimento, tristeza no meu coração. Era muito fácil, eu era sensível para o mal. Qualquer coisa eu era magoado. Qualquer coisa eu já não queria olhar para fulano. Qualquer coisa eu já não queria mais em tal igreja. Não tem essa coisinha hoje? Qualquer coisinha eu estou magoado. Qualquer coisinha eu não gostei do jeito que aconteceu. Não poderia ser assim. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos convivendo com seres imperfeitos. Então é óbvio que vai acontecer algo que não vai te agradar. Porém a perfeição está em Cristo. Se você amar um ao outro no amor dele, não vai ter problema. Diga graças a Deus. O evangelho, o poder do evangelho transforma a tua vida. O poder do evangelho é para você curar as pessoas. O poder do evangelho é para você perdoar as pessoas. Eu não perdoo fulano, o que ele fez por mim, Jesus perdoou todos os seus pecados. Então perdoe as pessoas. Digam graças a Deus. Evangelho é perdoar. Evangelho é amar. Evangelho é respeitar.
Você não vê o amor na prática entre as pessoas. Falar ele fala, mas na hora de praticar o amor, está muito longe. Ele julga, ele condena, ele não está pronto para ajudar ninguém, não está pronto para fazer nada por ninguém. Ele é aquela pessoa que fala assim: fulano está errado, fulano não é de Deus, eu não vou ficar perto dele. Não, todos nós aqui fazemos parte de uma família de Deus. Todos nós somos imperfeitos, mas a perfeição que temos, ela vem de Cristo, que reside em mim e em você. Se eu quero viver o Evangelho, eu tenho que aprender a perdoar você quando você errar comigo. Diga graças a Deus. Não é verdade isso? Viver o Evangelho é isso. O poder de Deus me faz, me torna capaz de perdoar quem está me ofendendo. Como que é aquela oração mesmo? Perdoai as nossas, assim, a quem nos tem ofendido. E você sabe que a ofensa, ela é destruidora. Eu gravei um vídeo sobre ofensa, não sei se você chegou a assistir. Assista. Agora, a partir de segunda-feira, praticamente todos os dias, às 6 horas da tarde, eu vou mandar um vídeo para você de reflexão da palavra, da vida, e vai te abençoar todo dia. Diga graças a Deus. Você pode ver lá no canal, 6 da tarde vai ter um vídeo novo, uma mensagem nova que vai te abençoar. E esse vídeo que eu postei essa semana, eu falei sobre o poder destruidor da ofensa. E até falei: pare de fazer piada, porque cristão que vive o Evangelho não é aquele cristão que tem capacidade de ridicularizar o seu próximo. Ficar fazendo piada só porque o irmão é gordinho, magrinho, alto, baixo. Piadinha sem graça, piadinha de mau gosto. Não se faz piadas assim. Cristão não faz essas piadinhas bobas. Por que que não faz? Porque ele sabe que aquilo ali é uma ofensa. E a ofensa destrói. É muito mais fácil, a Bíblia fala, conquistar uma fortaleza do que um irmão que foi ofendido. A palavra ofensa no grego é escandalon, que significa armadilha. Era uma armadilha que os gregos usavam para pegar os bichos, pássaros ou animais. Eles armavam o escândalo e pegavam a sua presa. Ou seja, esta tal da ofensa é um escândalo, é uma armadilha que leva a pessoa a se tornar prisioneira até de depressão. Tem pessoa que, dependendo da brincadeira que tu faz com ela, ela entra até em depressão, porque ela não tem estrutura, às vezes, psicológica, emocional para ouvir aquilo. Concorda comigo? É verdade. Agora eu só te pergunto uma coisa: o que eu estou ganhando fazer brincadeira de mau gosto com você? E daí que o meu pé é maior do que o teu? E daí? E daí que o meu olho é mais puxadinho, mais arregaladinho? E daí que o meu cabelo é diferente do teu? E daí? Isso é motivo para você ficar fazendo piada com o irmão? Olha o cabelo não sei o quê, olha fulano de tal. Presta atenção, isso aqui não pode acontecer na comunidade, não vai. Não faça brincadeira de mau gosto nenhum com o outro, nada disso. Você não tem o direito de brincar com a estatura, se a pessoa é gordinha, magrinha, alta, baixa, negra, branca, se fala bem, se fala mal, se fala mais grave, se fala mais, meu irmão, fala mais fininho. Deixa o irmão assim. Deus ama ele como ele é. Diga graças a Deus. Quem compreende o que eu estou falando? Às vezes a pessoa brinca tanto com uma coisa tão séria. Uma coisa é você chegar na pessoa e falar: mas foi tão inocente, eu não queria ter ofendido. Pois é, mas a pessoa não brinca não, irmão. Vamos viver o Evangelho de verdade. O Evangelho não é essa bobagem não. O Evangelho é você amar, perdoar, curar, prosperar, liberar unção, pregar o Evangelho, viver o amor todo dia, perdoar quando te ofender, perdoar quando machucarem você, caminhar com aquele que está doente, levantar o que está caído, visitar o que se afastou, abençoar. Vamos viver o Evangelho, vamos liberar o poder do Evangelho, e as pessoas serão transformadas através da sua vida. Digam glória a Deus por isso. Amém? Nós vamos fazer uma oração juntos. E aqui na primeira carta de Paulo 2, versículo 4, que eu ainda não li, versículos 4 e 5 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva
de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé, falem comigo, não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quem é o poder de Deus? O Evangelho. A sua fé tem que estar apoiada no Evangelho. Diga graças a Deus. E não em sabedoria humana, e não em homem. Você não tem que ficar preso em homens, tem que estar preso em Cristo. Seja prisioneiro de Cristo. Ele está em você e você nele. Não pode separar, você não tem como, é inseparável, você e Cristo. Paulo falou, a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva, sabe? Eu vou falar uma coisa muito simples, porque o meu objetivo é que vocês não fiquem apoiando a fé em mim, mas no Evangelho que eu prego. É isso. Se tem alguma coisa boa no pastor Júlio Valenzuela, é o Evangelho que eu prego. Tire o Evangelho, acabou o meu ministério. Acabou. Então que você viva esse Evangelho hoje, amanhã e sempre. Lembre-se, na hora que alguém ferir você, viva o Evangelho na praia, perdoa na hora, não leva ressentimento para casa, não fique magoado, deixa Deus abençoar você. Amém, pessoal? Quando você for tentado a fazer piadinha e comentário de mau gosto, na hora você fala, isso não é Evangelho, eu não vou fazer isso. Diga graças a Deus. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje? Amém. Vamos aplaudir o Senhor aí, bem forte para Ele. Aleluia. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Deixar uma última frase para vocês aqui. O Evangelho não tem nada a ver com doutrinas humanas. O Evangelho é o poder para fazer a diferença neste mundo. Digam graças a Deus. Vamos fazer a diferença no mundo? Amém? Haverá diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Vamos deixar o Evangelho liberar esse poder para a gente fazer a diferença na vida das pessoas? Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Feche os olhos na presença do Senhor agora e vai falando para Ele assim, Senhor, eu creio neste Evangelho. Eu quero o poder desse Evangelho transformando a minha vida. O poder que há no Evangelho está sendo liberado agora dentro de você. Em nome de Jesus. O poder que há no Evangelho, que você vive, que você acredita, vai gerar transformação em você naturalmente. Quem está no Evangelho tem vida diferente, tem uma vida mudada, transformada, meu amado. Primeira coisa que acontece, que o poder do Evangelho, ele tira as cadeias do pecado da sua vida, ele tira a condenação, ele tira o medo, ele tira a mentira, ele limpa você. Como Jesus disse em João capítulo 15, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho dado. O que limpa o homem não é exigência humana. O que limpa o homem não são essas doutrinas que estão criando por aí. O que limpa o homem, na verdade, é a pregação do verdadeiro Evangelho. Prega o Evangelho para o seu marido, e o poder desse Evangelho vai transformar ele. Prega o Evangelho para os seus filhos, e os seus filhos serão transformados pelo poder desse Evangelho. Você não precisa ameaçar, você não precisa fazer nada, apenas pregue o Evangelho, só. Não tem segredo, amados, é simples, puro, porém poderoso. Aleluia, aleluia. Não somos escravos, medo e nem de condenação, em nome de Jesus. Como a melodia, Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos. Declare comigo. Dos meus medos me salvou. Eu não sou mais
mais escravo do medo. O que você é? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia! Eu sou filho de Deus. Oh, aleluia! Ele é maravilhoso. Deixa esse poder de Deus, deixa o poder do Evangelho transformar o teu caráter, a tua vida. Tudo em você será igual a Jesus. A cada dia, o seu eu vai diminuir. Mas ele vai diminuir de tal maneira que vai chegar um momento na sua vida que o seu eu não vai mais existir. Somente Cristo em você. E você vai dizer a cada dia: não vivo mais eu, mas Ele vive em mim.